Amigos da TV Cidade, o programa Memória Esportiva traz hoje mais um atleta. Nós estamos falando do Zeno Lúcio Santos Prazeres, filho de um grande craque também de futebol. E o Zeno seguiu os passos do pai. Ele que creio que ainda é jogador, né, de futsal. Ele vai falar um pouco então da sua atividade esportiva, o futsal, o futebol também que ele praticou, né, Zeno? Você que trabalha hoje lá no SESC, professor lá no SESC, né? Isso. De Taubatiano. Zeno Lúcio Santos Prazeres Filho. Fala um pouco sobre então a sua atividade esportiva desde a infância, Zeno. A minha história, a minha vida dentro do esporte, ela é muito ligada ao futebol, né? Tanto o futebol de salão quanto o futebol de campo, mas com mais destaque, com um melhor aproveitamento no futsal. Como você citou, meu pai foi também jogador de futebol de salão, então eu venho de uma família que está ligada ao futebol, meus tios, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. Então eu, desde a infância, já estava no meio do futebol, acompanhando os jogos da família. Sim. E eu me lembro, quando eu morava ali no bairro das Jabuticabeiras, por volta de 6, 7 anos, os meus primeiros contatos com a bola ali, mas na rua, né? A Vila Jabuticabeira ainda era um bairro sem asfalto, com bastante espaço, com terrenos para que as crianças pudessem brincar. E foi ali que eu tenho minhas primeiras memórias do futebol. Isso. Aí logo em seguida minha família mudou para o centro, né? Ali perto do Jardim Santana, ali na rua São José. E eu lembro que tinha uma escola ali, uma creche, e a gente, junto com outros amigos, a gente meio que, entre aspas, invadia a creche, e ali era o nosso campinho, né? Mas o meu primeiro contato mesmo com o esporte, assim, na quadra, uma disputa no meio de equipes, ela foi no SESC, assim. Na verdade, no SESC, coincidentemente, hoje eu trabalho no SESC há 22 anos, mas o SESC, por ser ali na Rua das Palmeiras, muito próximo ali da Rua São José, da minha casa, foi no SESC ali com o professor Adilson Rola que eu passei boa tarde, várias tardes ali, jogando futebol, chupando jabuticaba, tinha um pé de jabuticaba ali muito gostoso, jogando ping-pong, jogando dama, mas mais especificamente no futebol de salão.
Aí depois do SESC ali, onde eu fui ter o meu primeiro contato com equipe mesmo, com equipe, com treinamento, com jogadores, assim, foi na Associação dos Empregados. Ali tinha o professor Miguel, não sei se você conhece o professor Miguel também, que foi um craque de futebol aqui em Taubaté. O Miguel era adolescente também, tinha uns 14, 15 anos, mas o Miguel já formou esse time ali na associação, onde é o ginásio da associação hoje em dia. Ali tinham 2 quadras descobertas e a gente treinava ali aos sábados de manhã. E foi ali que eu conheci vários colegas que depois a gente teve a oportunidade de jogar junto, o Luciano, o Paulo Emílio, o próprio Miguel, o Pelezinho, assim, vários jogadores que depois foram, que eu tive a oportunidade de jogar junto aqui no futebol de salão em Taubaté. E eu me lembro que nessa época o TCC, especificamente o professor Paulo Bianchi, estava começando a montar as equipes de Taubaté para disputar o Campeonato Paulista. E aí foi feito um amistoso entre a associação e o TCC. E esse jogo foi lá no TCC, naquele ginásio velho, o TCC que depois veio a cair, né? Demoliram e construíram novo. E nesse amistoso, o Paulinho Bianchi já garimpou ali alguns jogadores e eu fui um dos escolhidos para ir para defender o TCC no Campeonato Paulista. Antes o time era da associação. O primeiro time que eu joguei foi na associação. Aí eu fui convidado para ir jogar no TCC. Então aí sim ali começa a minha verdadeira história assim no futebol de salão na cidade de Taubaté. Antes aí também, já nesse período, eu já tive um contato com o futebol de campo. Até tenho uma carteirinha dessa de dente de leite aqui do Vila São José. Até um abraço pro professor não, pro amigo Toninho Barbuda, que era uma pessoa que tinha um cuidado, ele, o Simval, que hoje era no Nova América. Então, jogo lá na década de 80, no início da década de 80, a gente participou do primeiro campeonato de dente de leite pela equipe do Vila São José no futebol de campo. Sim. E aí foi seguindo um pouco do futebol de campo e esse contato com o Campeonato Paulista já de futebol de salão. O Paulinho Bianchi, lógico, no primeiro ano, em 79, a equipe sofreu com algumas derrotas, a gente não conseguiu resultados muito bons. E no segundo ano de Mirim, que foi em 80, nós recebemos 2 jogadores que vieram realmente dar uma estabilidade melhor para a equipe, que foi o Marcelo Sclaps, que depois virou jogador profissional pelo Corinthians, rodou em alguns clubes do Brasil. O Paulo Eduardo também, que é professor de Educação Física, hoje lá do Colégio Jardim das Nações, também veio para a equipe. Aí eu já estava, o Marcelo Martelotti, que depois também virou goleiro de grandes times do futebol brasileiro, já estava. E nesse ano a gente conseguiu chegar entre a final do Campeonato Paulista de futsal. Perdemos na final para o Corinthians, em 2 jogos, empatamos o primeiro e perdemos o segundo por 2-1, assim, não me recordo mais o placar. Quer dizer, o time do TCC chegou longe, né? E aí já começou, mas era o início ainda, né? Entendeu? E aí no TCC eu fiquei mais 6, 7, 8 anos por lá. Depois que a equipe passou para o infantil, tem essa foto aqui da equipe que aí sim foi campeã paulista, infantil invicto. E é invicto, assim, é interessante falar que a gente sequer empatou um jogo. Assim, a gente chegou a jogar cerca de 20, 25 jogos e ganhamos todos os jogos com o Marcelo Sclaps, eu, o Paulo Eduardo, o Marcelo Martelotti e outros jogadores que faziam parte dessa equipe. Aí depois nós mudamos de categoria, fomos para o Infanto Juvenil e no Infanto Juvenil também a gente conseguiu
o título de campeão paulista, que é essa foto aqui. Era um campeonato disputado em 2 turnos e nós vencemos tanto o primeiro quanto o segundo turno, o que evitou um jogo decisivo para disputar o Campeonato Paulista. Então nós vencemos o primeiro e o segundo turno. A composição aí do plantel? A gente tinha o técnico, que era o Paulo Bianchi, tinha o Ângelo, o Reginaldo, que hoje tem uma farmácia em Taubaté, ali próximo do mercado, o Tusa, que é ali do bairro da Estiva, o Marcelo Sclaps, o Paulo Eduardo, que eu já citei. Aí tinha o Marcelo Martelotti, o Nando, o Ricardinho que hoje é o técnico de futsal de Taubaté, né? Que hoje a equipe Taubaté de futebol de salão disputa o Campeonato Metropolitano, o Campeonato Paulista. E o Ricardinho também fez durante muito tempo parte e contribuiu muito com essa equipe. O Heraldo, que é ali da Vila Aparecida, e o Pelé, que era do centro, que depois há muito tempo que eu não vejo. Mas essa era uma grande equipe, uma equipe que marcou muito. A gente teve vários jogadores com tênis de ouro, que era o prêmio que cada jogador recebia da Federação Paulista. Então, assim, acho que esse finalizou as categorias menores no TCC. Então você ia até a equipe infanto-juvenil ali no TCC disputando o Campeonato Paulista. Aí eu passei para o juvenil. E no juvenil a gente disputava os jogos regionais e os jogos abertos. Estou vendo aqui uma carteirinha aqui, segundo os jogos regionais do Vale do Paraíba, do Litoral Norte, né? Isso, esse foi em Taubaté, foi os jogos regionais em 85. Aí a equipe já modificada, né, o Marcelo e o Paulo Eduardo foram para São Paulo, foram jogar no Corinthians. O Marcelo Martelotti estava iniciando a carreira no futebol de campo em Taubaté, então ele participou também dessa equipe. E deixa eu ver se eu tenho uma foto desse time aqui. Mas foi um jogo muito marcante, assim, porque houve um envolvimento muito grande da cidade. Não sei se a gente consegue ver essa foto aqui da premiação. O ginásio TCC bem cheio, com cerca de 5.000 pessoas todas as noites. E a equipe comigo, com o Carlos Alberto, o Fonseca, o Marcos Vinícius, que é prazeres também, que é meu primo. A gente fazia parte, até tem umas fotos do vestiário aqui. Tinha o Paulo Emílio também, que é o irmão do Miguel. Foi uma grande equipe também, fez uns jogos regionais extraordinários. Vencemos todos os jogos, foram 7 jogos com 7 vitórias também. E aí também nesse mesmo ano a gente participou dos Jogos Abertos do Interior. Em Santo André? Em Santo André, foi o 50º Jogos Abertos. A gente não conseguiu uma boa classificação, a gente parou na segunda fase lá nos Jogos Abertos. Mas foi uma experiência bacana, assim, participar dos Jogos Abertos, assim, são muitas cidades, assim, todo o interior de São Paulo participando. E a gente finalizou o ano, a gente teve a grata felicidade de ter jogadores na seleção paulista. Eu tenho até uma foto aqui que eu, o Marcos Vinícius Prazeres e o Carlos Alberto, nós fomos convocados para a seleção paulista para disputar os Jogos Escolares Brasileiros. E a gente acabou sagrando campeão nesse mesmo ano que a gente ganhou os Jogos Regionais. Em dezembro a gente serviu a seleção paulista e a gente conseguiu o título de campeão brasileiro entre seleções. Então foi bem bacana. Era um rapaz de Jundiaí, eu não me recordo o nome. Assim, tinha gente de Jundiaí, tinha gente de Araçatuba, tinha gente de Sorocaba. Isso foi que ano? Tinha nós 3 de Taubaté. Foi em 85. 1985. Então, 85. 1985. Aqui também tem uma foto desse time que eu falei do TCC, que eu acho que, na minha opinião, foi o melhor time que eu joguei, assim, era um time que tinha uma consistência, assim, e atropelava os times, porque eram só times da capital, né? O único time do interior era Taubaté. Então a gente enfrentava os grandes times, como Palmeiras, Corinthians, Juventus, São Paulo, além de times tradicionais, como Hebraica, Juventus, como eu falei, que eram times que tinham uma tradição no futebol de salão. Então aqui está o técnico. Paulo Bianchi,
o Tusa, que eu falei que é ali da Estiva, que participou, o Marcelo Martelotti, o Paulo Eduardo, eu e o Marcelo Sclaps. Essa é uma foto no TCC, mas fora do ginásio. Sim. Uma foto bacana aí. Aí nós continuamos mais um ano aqui no TCC, nos jogos regionais, disputamos em Pinda, com a equipe já um tanto modificada. Nesse mesmo ano de 85, nos jogos regionais, eu consegui, né, junto com a colaboração de toda a equipe, ser considerado o melhor jogador dos jogos regionais. Então recebi uma premiação especial, acho que isso também marcou bastante a minha passagem pelo futebol de salão. Nesse ano Zeno, você deve ter marcado muitos gols. E tem gols que você fica mais gravado, tal, foi mais bonito, tal, gol de placa, assim, um lance. Na verdade, assim, eu me lembro assim de um lance que eu não fiz o gol, na verdade. Então, mas né? Que nem aquele gol que o Pelé não fez e até hoje é mostrado, né? Assim, como um lance bonito, lá na Copa de 70, se não me engano. Né? Eu até não tinha fama de artilheiro, de fazer muitos gols, assim, tinha fama até mais de dar assistência, de deixar um companheiro para fazer o gol do que fazer o gol, né? Sim. Mas eu me recordo em 84, quando a gente estava no Infanto Juvenil, de um lance lá no Paineiras. Nós jogamos. Paineiras tinha um grande time de futebol de salão e nós ganhamos 5-1 deles lá dentro do Paineiras. E antigamente o escanteio era batido com a mão, né? Não sei se recorda disso. E a gente tinha uma jogada ensaiada com o Paulo Eduardo, eu, o Marcelo. O Paulo Eduardo batia o escanteio do lado esquerdo e eu ia para o fundo para tentar bater na bola. E um desses lances que ele bateu, quando eu fui para o fundo, o rapaz veio para cima de mim, eu dei um chapéu para ele e ficou de frente para eu bater, só que ele fechou de novo, eu dei um chapéu para o outro lado, entendeu? Aí eu falei, agora eu vou bater, né? Aí ele veio de novo, eu dei outro chapéu. Triplo? Foi um chapéu triplo. Aí na hora que foi bater mesmo, eu bati, a bola bateu no travessão e saiu. Um lance bonito, então. E é um lance assim, que outro dia eu encontrei com o Nandinho, que hoje tem uma transportadora aqui em Taubaté, que fazia parte da equipe também, e ele também lembrou do lance. Então, assim, uma coisa marcante. Não foi um gol, mas foi um lance que me marcou muito. E essa passagem dos regionais também, a gente fez gol de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira, uma equipe muito, muito forte, assim, muita força. E eu lembro de grandes gols, assim. E lembro dessa equipe do TCC também, dos gols que o Marcelo Sclaps fazia de cabeça e que eu bati o escanteio com a mão para ele fazer. Então, era um lance que era difícil de fazer e que muitas vezes acabou dando certo. Né? Em relação ao futebol de salão, aí depois saindo do TCC, eu tive a oportunidade de jogar por 3 meses no Palmeiras, fiquei lá durante 3 meses, sem muito sucesso, na verdade. E em 87, o Paulo Bianchi foi convidado para ser técnico do Corinthians e ele aproveitou para levar alguns jogadores aqui de Taubaté e eu fui um dos que ele acabou sendo convidado. Então tem algumas fotos aqui da equipe também. Aí tem o Paulo Eduardo, tem o Tusa e o restante são pessoas de São Paulo. Então, foi um ano no Corinthians, a gente chegou na semifinal do Campeonato Paulista, perdemos para a GM também investia muito no futsal. E, então tem algumas fotos aqui de 87, já no futsal lá em São Paulo. E aí eu cheguei em 87, já com 19 anos, foi quando eu defini que eu iria meio que parar, né? Era cedo ainda, mas eu queria fazer faculdade, precisava começar a trabalhar, e aí eu resolvi fui trabalhar no Banco Itaú, até tem uma foto aqui da equipe que eu quis trazer para relembrar um pouco. Essa aqui? Esse é um campeonato de society lá no Banco Itaú já.
Aí você já jogava lá, defendendo o Banco Itaú. Aí antigamente os bancos tinham essa tradição a sua equipe de contratar os funcionários por causa do futebol, então tem bastante pessoas aí conhecidas também, pessoal lá do... Quem são eles? O Claudinho, que ainda está lá no Chafariz, o Maurão, que trabalhou muito tempo no Banco Itaú, o Carlos César, o Valdirzinho, que é lá do Parque Ipanema, o Rafael Macaré, que é um grande amigo que eu tenho, que trabalhou comigo lá e entrou por causa do futebol também, então eu achei interessante trazer essa foto aí para relembrar um pouco essa história. Então, já no futebol de campo, assim, minha passagem ela é bem curta, bem rápida, mas aí o grande destaque que eu vejo, assim, eu joguei nas equipes 2 anos do Vila São José. Tem foto dele? E lá? Não trouxe, não tem. E tem a equipe do 15, em 90, a gente conseguiu, Então tá eu, o Samuel Macaré e o Rafael, né, que é irmão do Samuel, no campo do União. Nesse ano a gente conseguiu o vice-campeonato, perdemos para o Quiririm nos pênaltis. Mas a minha participação era bem modesta, assim, participei de alguns jogos, tudo, mas ter jogado numa equipe grande de futebol amador como o 15 foi uma grande honra. Aqui você... Esse é no Banco Itaú também, eu e o Rafael, né, nos sindicatos bancários, lá no Clube dos Sindicatos Bancários. E aí eu fui continuando a jogar futebol aos sábados, né? O primeiro time que eu joguei de sábado foi o time do São Marcos, não sei se você já ouviu falar, do Carlinhos, lá do Gilmar, joguei por uma média de 5 anos lá. Joguei no time do Ajax, que é um time bem tradicional aqui da cidade, que hoje é comandado pelo Simval e há muito tempo é comandado por ele. Um time aqui do Jardim Emília, do Vila São José. Tem essa foto aqui com alguns colegas, um dos campos o time do Ajax? Campo do Ajax, isso em 92, 93 mais ou menos. Então foi um time que eu joguei também, que foi bem bacana, fiz muitos amigos ali no Ajax. E aí fui pro Abaeté, joguei 15 anos lá no time do Abaeté, tem uma foto aqui também, junto com o Edgar, que foi presidente lá do clube. Edgar Vandalete? Edgar Vandalete, tá aqui na foto. Sim. O Paulinho Cebola, o Tadeu, o Luciano, o Marquinhos Cesário, o Paulo Castilho, assim, fiquei 15 anos jogando lá. E atualmente jogo no time disputo o campeonato de 40, né? Fui campeão pela Volks há uns 2 anos atrás, aí esse ano joguei na Volks de novo, saímos na semifinal. E continuo jogando aos sábados. A gente joga atualmente pelo time do Americano, que é um time tradicional aqui na cidade de Taubaté, um time muito bacana, tem vários amigos lá, então... Estão participando do campeonato acima dos 40? Atualmente no time do Quarentão agora. Quarentão. Você tem mais algumas fotos aqui, referente a... Fotos que eu já falei, né? Essa foto é do prêmio lá, né? Da medalha que eu ganhei de melhor jogador dos Jogos Regionais em 1985. Esse era um representante da federação, que entregou o prêmio. Aqui a foto do Corinthians ainda, né? Assinando a súmula aí. Uma foto de vestiário aqui do time do TCC dos Jogos Regionais de 85. Tá certo. Aqui mais uma foto do Corinthians também. Aqui outra foto do Corinthians. Essas 2 fotos dos Jogos Regionais também. Jogos Regionais. Essa foto é do infantil, em 82, que é no ginásio do Corinthians contra o Corinthians. Infantil. Infantil e era até 13 a 14 anos. 13 a 14 anos. 14 anos. Esse foi o time que foi campeão invictus, ganhando todos os jogos. Só que beleza. Em 82. Você ainda, os seus guardados aqui, traz mais algumas
Aqui são fotos da seleção paulista, mais uma Vamos vez. mostrar, cadê a foto da seleção paulista? Aqui, ó, o alojamento. Essa aqui? Não, essa aqui. Ah, essa daqui, tá. Consegui aí. Aqui o meu pai no campo do Taubaté, né? Meu pai disputou o amador pelo Taubaté, então é uma foto que eu com 5 anos aqui. Zeno, você casou-se? Sou casado. E tem filho também? Tem 3 filhos. Isso. Eles são menores ainda? São. O menino Vitor tem... Gostam também de esportes? Ainda não deu pra... O Vitor gosta, assim, ele não mora comigo hoje em dia, mas ele tem que ficar em casa, ele gosta. Eu sou palmeirense, mas ele virou corintiano. Entendeu? Mas tenho 2 meninas que ainda não... São pequenas ainda não deu pra perceber esse gosto ainda pelo esporte. Então você teve aí uma passagem boa pelo futsal. Futsal que naquela época era chamado futebol de salão, Futebol de salão, né? Hoje em dia as pessoas chamam futsal. Futsal, né? Mas, e o grande técnico Paulo Bianchi, né? E uma equipe muito boa que esteve aí defendendo o Taubaté, TCC. Isso. Né? Você esteve na seleção paulista. Isso. Quer dizer, um craque aí com grandes qualidades, assim como nós tivemos no passado, Marta Rocha também, né? Eu acho que assim, o futebol de salão ele é um esporte novo, né? Ele começou acho que na década de 50, uma coisa assim, ele é um esporte 50, novo, né? E as grandes referências de Taubaté são Marta, o Celinho, meu pai, assim, eles que ajudaram ao TCC na década de 80 formar esse time, assim, pelas referências que a gente tinha do passado. Então acho que a gente deve muito a esses jogadores que você acabou citando aí. Você não lembra de mais alguma história, algum fato pitoresco aí nessa sua passagem? Assim, mais assim, a minha infância ela foi marcada pelo futebol, né? Assim, os grandes amigos que eu tenho hoje em dia são do futebol, né? Então acho que assim, a garotada que pode me ver hoje aí, assim, eu não virei um jogador profissional, tive amigos que viraram jogador profissional, né? Como citei o Marcelo Martelotti, o Marcelo Sclapis, outros jogadores. Mas o que a gente leva do esporte é essa questão da amizade, assim, de se tornar um jogador profissional vai ser para poucos, né? Mas cada um tem a sua história. E o fato também de qualquer atividade esportiva, coletiva principalmente, individual, existem regras, né? Existe o cumprimento das regras, a disciplina. Então isso é muito positivo para sim, o serviu muito, né? Eu lembro que na minha infância os meus pais trabalhavam, meu pai e minha mãe trabalhavam fora já naquela época, na década de 70, década de 80. Então a minha vida foi toda assim, em cima desses valores que eu criei com a minha família e com os meus amigos, né? Então eu passava a tarde inteira no SESC e ali que eu me eduquei, ali que ajudou na minha educação, né? Depois do TCC, as viagens que a gente fazia final de semana, assim, então a cada 15 dias a gente ia para São Paulo. Então você imagine 40 moleques dentro de um ônibus, a bagunça que a gente fazia, né? Então a gente lembra de arrancar a cueca dos outros sem tirar a calça comprida, passar pasta de dente no outro, mas era uma brincadeira saudável, uma brincadeira sadia que foi bem bacana. Então esses momentos me marcaram muito, né? Acho que o Paulo Bianchi como técnico foi uma grande pessoa, uma grande referência na minha vida em relação ao futebol de salão. E hoje o Zeno é professor lá no SESC, né? Zeno, suas atividades lá esportivas. Eu me formei em Educação Física em 91 e logo que eu me formei eu fui convidado para trabalhar na escolinha de futebol do Taubaté. Então fiquei na escolinha lá uns 15 anos mais ou menos, assim. Então tem muitos garotos hoje que eu encontro pela rua, que são pai de família, já estão na faculdade e lembram dessa passagem. O campinho era ali onde passa a rua ali atrás da arquibancada.
ali passando o Colégio Jardim das Nações, virando à direita ali, tinha um campinho ali. Então eu tive escolinha de futebol ali e estou no SESC há 22 anos, desenvolvendo atividades esportivas, atividades físicas no SESC, não só para o comerciário também, mas para a comunidade como um todo. Então eu tenho um prazer aí de exercer a profissão de educação física e ajudar na formação. Trabalhei em escola municipal também durante alguns anos, né? Então acho que isso, como eu falei, cria um ciclo de amizade bem interessante que pode ajudar na criação dos meus filhos também. Está bem. Nós agradecemos então a presença do Zeno Lúcio Santos Prazeres Filho. E obrigado pelo seu depoimento, pelo seu exemplo de atleta, de esportista, né? E o que você fez pela nossa cidade, representando aí nossas entidades esportivas, levando Taubaté aí pelo campeonato afora aí da cidade, representando muito bem no futsal. Eu que agradeço, assim, queria parabenizá-lo também pela iniciativa de a cada semana, né? Acho que é cada semana, né, que você faz, isso, trazer um esportista, resgatar a história do esporte na cidade, né? Assim como as iniciativas que eu vejo que o senhor exerce lá no Páramo também, que a gente participa às vezes com os eventos lá no SESC, ou no SESI, ou na associação, como foi esse ano. Então, deixar aqui os parabéns e o agradecimento pela oportunidade. Obrigado, Zeno.
Amigos da TV Cidade, o programa Memória Esportiva traz hoje um atleta do Kung Fu. Nós estamos falando do Fernando Bispo, mais conhecido aí pelos amigos como Bispo, né? Sim, mas o sobrenome dominou. Mas você não tem alguma coisa a ver com religião e tal? Então você usa, o cabelo é Rastafari, né? Rastafari, mas não tem nada a ver com Rastafari. Não tem nada a ver com... Não. É só o gosto pela... É só o gosto, Pelo tipo. Pelo tipo, não tem nada a ver com o rastafarismo. Né? Mas então nós vamos perguntar aqui ao Fernando Bispo a respeito da... Você não é de Taubaté, né, Fernando? Não, eu sou nascido em São Paulo, mas eu fui criado em Taubaté. Eu vim aqui com 5 anos, depois com aos 15 voltei para São Paulo, fiquei uns 3 anos e depois vim para cá. Certo. Aí você, na sua infância, você morava ali na Santa Cruz do Areião? Santa Cruz do Areião. Ah, tá. E como toda criança, imagino que você deve ter iniciado sua vida esportiva jogando bola. É certo. isso? Como toda criança brasileira, e embora tem país que não joga bola, mas deve ter inveja de nós por causa disso também. Né? Então você fazia suas peladas ali pelos campos ali do Pelógia ali, do Pelógia. Pelógia, na Santa Cruz. Na Santa Cruz. Bom, mas você participou de algum time na sua adolescência ali? Não, nunca participei de time nenhum, mas eu jogava ali com criança, porque é o instinto, né, de querer praticar alguma coisa. De corrida, essas coisas. Corrida na verdade é que em casa tinha cavalo, a gente corria atrás de cavalo no pasto, né? Mas... Então é isso daí, né? Eu estava sempre se preparando para correr atrás do cavalo. Vocês tinham cavalo, né? Tinha cavalo, muito bem. Bom, aí o Fernando voltou para São Paulo, então, aos 15 anos? Eu voltei aos 15 anos e é ali que eu comecei a me se interessar pelo Kung Fu. Você foi morar onde então, Fernando? Eu morei no Moema ali. No bairro da Moema? No bairro do Moema. Zona Sul, se não me engano. Ali perto do aeroporto. E aí você foi ter contato com o Kung Fu lá com quem? Lá eu tive contato com o mestre, daí foi em 69. Então tinha uma academia lá, chamava Chácara do Buda. Então ali que eu comecei os meus primeiros estudos de Kung Fu, foi ali. E depois eu voltei em 75, aqui em Taubaté, eu treinei com um professor Shen Irlan, também muito eficiente, e eu fiquei mais uns 3 anos. E depois eu continuei a praticar sozinho. Mas foi muito assim útil para construção da minha pessoa. Então explica para nós o que é Kung Fu. Parece-me que é uma arte chinesa, né? Sim, arte marcial, não sei. Uma arte marcial de origem da China, né? Então diga um pouco a respeito do Kung Fu. Bom, o Kung Fu ele é uma filosofia, né? Você está dizendo que Kung Fu não é luta. Não. Qual o significado? A palavra Kung Fu quer dizer trabalho árduo. Então um pianista que dedica ao piano, ele faz Kung Fu. Um pintor, um agricultor que dedica à agricultura, ele faz Kung Fu. Um corredor, ele faz Kung Fu. Um jogador de futebol que dedica aquilo, ele faz Kung Fu. O nome da luta... Trabalho árduo. O trabalho árduo, seriedade, né, dedicação. O nome da luta é Wushu. Wushu. Que quer dizer arte popular da China. Agora, Kung Fu é um termo até equivocado que serve para várias situações, não é só para a luta. Mas o Kung Fu que eu pratico é o original, assim, no sentido filosófico da prática. Porque hoje em dia está sendo muito deturpado, nem só o Kung Fu, como várias outras artes. Porque está voltado mais para a questão comercial, questão de competição. Então vai inflando muito o ego do praticante. E às vezes até tem uma pessoa que tem essa preocupação só de medalha, só de status. Quando ele abandona aquilo, ele cai nos hábitos errados. Daí volta a ter uma vida sem controle, se envolve com drogas, se envolve com alcoolismo, porque ele não construiu ele construiu um personagem
que estava fazendo aquilo debaixo dos holofotes, das atenções todas, daí ele saiu de cena, daí ele regride. Não que aquele momento que ele estava fazendo não tinha sido útil. Foi útil, mas fosse bom que ele continuasse com aquelas práticas saudáveis. E o Kung Fu dá essa estrutura, porque a gente vem trabalhando tanto o corpo e a mente simultaneamente. É uma filosofia de vida, né? Justamente. Para a pessoa seguir, tem disciplina. Tem disciplina, né? Tem o autoconhecimento. Então a pessoa tem que voltar para ela e se observar. E o objetivo do Kung Fu não é no treinamento, nas práticas, no campeonato, por exemplo, a pessoa quer mostrar que está melhor do que o outro. Ele não tem que mostrar que está melhor do que o outro, ele tem que mostrar que ele está melhorando. Que está preparado fisicamente. Que está preparado fisicamente, mentalmente. Todo dia eu tenho que melhorar mais. Então a competição é comigo. Tá. Então eu quero ver hoje o que eu posso melhorar mais do que ontem. E não o que eu posso melhorar mais do que o outro. Porque eu não tenho compromisso com a melhora do outro. Em relação ao outro, eu tenho que saber que eu não posso atrapalhar o outro. Mas a minha competição não é com o outro, a competição é comigo. Certo, mas a gente vê aqui, você trouxe até uma foto, você está muito aqui, antiga, ainda tinha cabelo preto ainda, muito antiga. Você está aqui com uma outra pessoa, aplicando um golpe, é isso mesmo, aplicar golpes? Como é que é? Sim, porque a luta do Kung Fu, então são simulações de ataque da própria vida. Porque no dia a dia a gente tem as dificuldades, né, de maneira geral. E a gente sempre tem que superar isso. Então a gente usa o companheiro que está treinando nessa simulação como se está enfrentando os obstáculos. Então é um auxílio, mas não com sentido de agredir, de bater. É que, um exemplo, hoje eu vejo essas lutas assim, tem até as siglas aí, FFC, esses vale tudo. Sim, vale tudo. Que eu não vejo nada de saudável naquilo. Que agride, ofende. A pessoa está caindo no chão, tira sangue e está batendo, Então aqui não tem uma coisa. E é pena que muitas crianças estão vendo isso. É violência pura. Estão sendo estimulados para isso. E acaba tendo um nome de esporte. E ele quer arrancar sangue do outro em busca de um troféu, de uma medalha. É uma pena que chegou nesse ponto. Que é muita violência. E o Kung Fu, o objetivo do Kung Fu é trabalhar a violência dentro da gente, que está canalizada, tirar ela de uma forma assim, sem agressão. Canalizar suas energias. Para ter esse controle emocional assim, sem violência. Então, realmente, a gente faz uma ideia errônea, né, de certas artes marciais, né? Eu imagino que é para derrotar o inimigo. Não é. É competição, mas é contra com nossa competição, né? A competição para se melhorar. Para se melhorar, nós temos para que se melhorar. Para se conhecer a si mesmo, né? Justamente. Canalizar suas energias, né? Na prática de uma atividade física que, como você falou, melhora a saúde mental e física. Justamente, isso aí, tem que manter esse equilíbrio, né? E para manter essa saúde mental, física, você acredito que tem que praticar, são vários tipos de golpes, não é? São muita coisa, por isso chama dedicação. Dedicação? E uma das coisas que eu diminuí muito foi logo quando eu casei. Porque daí a gente fica dividido entre cuidar da família e dedicar, a prioridade foi a família. Sim. Então, mas a parte filosófica ela manteve. Mas o Kung Fu realmente é para quem tem muito tempo e tem aquela disciplina e tem que dedicar. O Fernando Bispo, você... Competição, então você não fez nenhuma? Não. Participar de competições, defender essas coisas é fora do nosso princípio. É fora, né? Você fez a arte marcial, até tem aqui uma foto com... Onde foi isso daqui?
Isso foi em Tremembé. Em Tremembé? Era num campo que a gente chamava Campo do Padre, Sei. ali atrás da igreja lá. Ali você treinava com Nós companheiros? treinava lá, uma turma boa. Ou tinha alguma academia e tal? Não. Então, nós tivemos um espaço aqui em Taubaté, há muito tempo na Rua dos Operários. Então tinha um espaço, nós treinava lá. Mas também a gente treinava muito assim em sítio, em fazenda, porque a gente trabalha mais assim a nível da natureza, lugar mais assim aberto. Mas alguns treinos a gente treinava no espaço ali na Rua dos Operários. Você está aqui também dando aqui é um treino de pé, como é que chama né? isso daí? Esse daqui é como se fosse também conhecido boneco de madeira. Sim. É um mujon, né? Mas esse está revestido com pneu para a gente poder simular as pancadas pesadas se dar nos aparelhos, não no adversário, não no companheiro de treino. E o Kung Fu usa também aparelhos? Não, ou é só... Não, tem aparelhos muitos também? aparelhos. É que são muitos estilos de Kung Fu. São muitos Né? estilos. Então, um exemplo, tem estilo que dedica mais armas. O estilo que eu fazia não dedica arma. Né? Mais treino. Utiliza-se aquelas... nunchaku, espada, bastão, lança. Tá. Né? Você tem vários tipos de arma. É utilizado então no Kung Fu esses instrumentos? Sim. É que são várias escolas de Kung Fu, até com finalidades diferentes. Então porque a base do Kung Fu, ele está baseado em 3 filosofias básicas. No Confucionismo, né? Confúcio é considerado o pai da China, foi um grande educador, considerado um dos maiores educadores. Pensador, né? Pensador, né? Confúcio. No Taoísmo, o Taoísmo é a base filosófica do sistema chinês, e no Budismo. Então, essas 3 coisas que dá a base para o Kung Fu. Né? Então, cultivar a mente, ter essa preocupação de ser introspectivo, de voltar para si, para fazer esse trabalho de crescimento pessoal. A reflexão, né? A reflexão pessoal, né, pessoal? O Fernando Bispo, é o seguinte, a respeito de alimentação, observa-se o que se alimenta também? Sim, sem dúvida. Mas aí são 2 coisas assim, bem definidas. Os monges, por exemplo, os monges Shaolin, normalmente eles têm que ser vegetariano, acaba sendo vegetariano. Agora, quem não é monge, nem sempre é vegetariano. Mas a ideia da alimentação, do que se ingere para dentro, então o princípio é fácil, que serve para todo mundo. Se eu não posso me alimentar bem, pelo menos eu não vou ingerir porcaria. Porque não justifica a pessoa ser vegetariano, alimentar bem e usar droga. Então não justifica. Bom, então você falou em alimentar bem e ingerir porcaria, não? Então, vamos lá. Para se alimentar bem, isso significa que eu devo ser vegetariano? Não propriamente. Mas, um exemplo, mas se não pode ser vegetariano, sim, mas que coma a carne, mas pelo menos que não tome o álcool. Né? Porque não justifica ele não comer a carne e ser viciado em álcool. Sim. Então, entre o álcool e a carne, vamos pela carne. Porque pelo menos a carne alimenta. Sim. Não é uma boa coisa, mas pelo menos ela tem esse poder de nutrir. Então, essa que é a ideia do não monge. Então, o praticante Kung Fu, ele também tem que observar essa questão da alimentação, do que vai ingerir. Justamente. Né? É isso? Do que alimenta, do que fala, como se comporta, porque não pode ter uma contradição naquilo que está praticando. Porque um exemplo. Pratica Kung Fu e fuma. E fuma, não tem coerência uma coisa com outra. Então, já que vai comer carne, come uma carne menos gordurosa. Sim. Né? Então essa que é a ideia. Tem que se observar essas certas regras alimentares, né, para
para deixar o organismo em condições de praticar aquela atividade. E também para fazer jus à energia da própria vida que vem. Porque se a gente tem um prazo de vida, então vamos procurar viver da melhor forma possível. Sei. Muito bem. Então, realmente uma filosofia de vida aí, o Kung Fu, né? Você praticando essa atividade, você corre risco também de se machucar ou não? Sim. É por isso que tem que ser muito bem praticado. Porque, na verdade, nós estamos lidando com coisa perigosa. Porque o corpo da gente tem partes assim que é muito sensível. Então, e tanto o professor, ao ensinar, tem que tomar cuidado para não machucar o aluno não tomar cuidado para não machucar o outro, e até mesmo o aluno pode machucar o professor, porque ele não tem noção daquelas ferramentas que está usando. Então, por isso que é passo a passo, bem devagar. Então, uma das coisas que fica assim, não tem muito interessado pela população. Então, o Kung Fu tem pouco interessado, porque é um trabalho lento. Não é um trabalho que vai entrar hoje, amanhã recebe a faixa tal e tal, e logo já está. Não, é um trabalho de dia a dia, é um trabalho de observação, de passo a passo. Porque nós estamos lidando com coisa perigosa. Calcula um golpe mal dado, um golpe que pega na cabeça, pode criar um coágulo ali, um derrame cerebral. É vital, né? É vital, então tem que tomar cuidado. Então é passo a passo. Então aprende o abecedário, o ABCD, vai ampliando. Vai galgando as graduações, tem graduações? Sim. Mas agora tem uma questão desse mundo moderno também que já está diferente. Desvirtuando um pouco? Desvirtuando, porque tem faixas, né? Qual é o objetivo das faixas hoje? É gerar dinheiro para academia, né? Então, antigamente não, era aluno, instrutor, Sifu, que quer dizer professor, e mestre. Então agora hoje em dia a pessoa começa na academia, logo já pega outra faixa, sabe? Então isso vai deturpando o objetivo da coisa. Mas o Kung Fu é passo a passo, lento e se observando. Muito bem, Fernando. Você disse que praticou um certo tempo, depois casou, parou e não voltou mais? Não, a parte de luta eu faço muito pouco, muito pouco. Eu não tenho condições de fazer como eu fazia, porque a gente tem outros a fazer, mas de vez em quando ainda encontra uns conhecidos, a gente marca um local e a gente faz uns treinos. Sim. Mas quer dizer que o que você fez na adolescência, né, isso está servindo para você? Sem dúvida. Isso me favorece muito. Inclusive, atualmente, eu trabalho num serviço muito pesado, já estou com 59 anos, e o pessoal fala, nossa, mas você com essa idade, como é que você consegue fazer um serviço desse? Mas é herança, né? É resultado daquele investimento que foi feito. Porque o Kung Fu ele começa a dar energia. A gente começa a trabalhar e a própria energia interna vai trabalhando a gente. O Kung Fu tem alguns golpes, não sei se seria isso, golpes ou certas atividades assim que imitam assim, animais. Sim. A maioria dos estilos é tudo voltado para os animais. Da observação? Da observação dos movimentos dos animais, ele na caça, ele se defendendo. Né? Então, os mais conhecidos aqui pra gente no Ocidente é o tigre, o dragão, o gafanhoto, a garça, a serpente. Né? Mas é que o Kung Fu ele veio de observação. De observação da atitude dos animais. Certo, na sobrevivência. Né? E daí o homem foi observando aquilo e naquele tempo ele não tinha assim, essa preocupação que a gente tem hoje, eles observavam, e hoje em dia a gente não observa. No dia a dia corrido, as pessoas nem olham mais para o sol, nem para a lua, nem...
nem para as árvores, nem passarinho. Muitas vezes nem para o filho, nem para a esposa. Nem para uma flor, nem uma plantinha. Não passam. As pessoas estão muito preocupadas com o corre-corre no dia a dia, preocupadas em ver computador. É muita velocidade hoje em dia. E a gente acaba se embarcando nessa velocidade e não observa. Então, observa-se menos a natureza e aí, consequentemente, também as pessoas, né? Ficam relegadas. Bom, você disse que casou-se, tem filhos que também... Não, os filhos não praticaram. Não são chegados a esporte. Não. Eles são desse mundo moderno, de computador, eles mexem com desenho gráfico lá de computador, não se interessaram. É uma pena, mas as pessoas são livres, né? Mas eu procurei ser um exemplo, modelo, mas as pessoas não se interessam, deixa eles no caminho deles lá. Tá. Bom, Fernando Bispo, então nós conhecemos um pouco aí do Kung Fu. Você tem alguma outra, alguma lembrança, algum outro fato interessante, pitoresco, assim, do Kung Fu na sua vida? Tem uma coisa muito interessante, uma história que aconteceu comigo. Eu também sou artista plástico e... Você faz o quê? Eu pinto, faço uns carrinhos de sucata, né? Sim. Então você faz pintura óleo sobre tela, não? Já fiz, mas ultimamente eu estou fazendo um tipo de pintura assim, meio da caverna, misturando disco voador, estou fazendo uma outra coisa, uma outra elaboração. Mas houve um fato uma vez, eu fui num ferro velho, sim, em busca de material para fazer meus trabalhos de sucata. Quando eu fui abaixar para pegar uma peça que me interessou, um garoto de uns 14 anos chegou assim, me deu um empurrão assim, eu quase caí naquelas pontas de ferro, caco de vidro. Daí eu levantei e fui para outro lugar. Quando eu estou em outro lugar, o garoto com a mesma situação. Provocação. Quando ele foi me empurrar assim, eu observei que ele estava com uma arma na cintura. Nossa. Daí eu de lá peguei, saí e fui embora. Então eu fico pensando, se eu não tivesse essa disciplina, essa filosofia do Kung Fu, da paciência, quando ele me empurrou a primeira vez, embora não empurrou a segunda, quando ele me empurrou, se eu tivesse dado um tapa nele, tivesse uma reação igual a dele, né, provavelmente eu não estaria aqui agora. Talvez teria morrido. Então o Kung Fu me deu essas condições de filtrar. Então tem uma história no budismo que diz o seguinte, o Buda fala, quando alguém for dar um presente para você e você não aceita, com quem que fica esse presente? Fica com quem foi dar, que a gente não aceita. Então, às vezes, a gente vê tanta violência no trânsito, no dia a dia, é por causa disso. As pessoas veem e o outro aceita aquilo. Então, às vezes, a gente tem que ignorar algumas coisas. Às vezes, a gente tem que passar como bobo, como pateta. Não, eu acho que seria mais ter paciência e entender que as pessoas são como os dedos da mão, nenhum são iguais, né? E tem que ter contemporizar muita coisa, senão, se for pela emoção, né? É como você falou, se fosse a reação na primeira, poderia ter acontecido uma fatalidade com você. Então, essa sua atitude de paciência, de temperança, de observar, de contar até 10 para poder sair de uma situação, né? E eu acho que é isso que o Kung Fu e outras artes marciais procuram também ensinar para as pessoas, né? Então, você está dando aqui um exemplo... que foi válido para mim. Foi válido para você e será válido para quem está assistindo. Para quem faz. E essa situação acontece no dia a dia da gente. Sem dúvida. Então a gente tem que tomar cuidado para não ter um sequestro emocional. Porque às vezes a emoção sequestra a gente e quando vê a pessoa faz as atrapalhadas. Se a gente for ver a maioria das pessoas que estão encarceradas hoje na penitenciária, provavelmente elas estão falando, eu não queria fazer isso.
Mas é verdade, não queria, só que ela não teve preparo para evitar isso. Então a gente cada vez mais se preparar, entender que nunca a gente está pronto, por isso que tem que fazer de novo, procurar aprender, porque a gente nunca sabe nada, a gente sempre está aprendendo, para poder se estruturar, porque a realidade da vida mostra algumas surpresas que a gente, se não tiver o preparo, a gente cai na cilada mesmo. Fernando Bispo, eu sei que bispo lembra religião. A arte marcial, né, como os esportes, tudo tem regra para ser seguido, né? Tem. Se tem regra para ser seguida, a pessoa tem que sujeitar-se, observação, ser obediente, né? Ser obediente, assim como a religião também ensina certos procedimentos, né? Tem que ser obediente aos mandamentos, assim, né? E aí isso vem auxiliar, né, a convivência das pessoas no dia a dia, né? Então, religião, esporte, eu acho que tem tudo algo para melhoria do ser humano. São coisas diferentes, mas com o mesmo objetivo, que tem, né, essa filosofia. Bom, tem mais alguma história para nos contar, Fernando? Então, hoje em dia você está se dedicando a artes. Eu dedico, mais a pintura, uns brinquedos sucata. Tem exposto? Não, eu estou preparando material para o ano que vem. Para 2014, então tem exposição 2014. aí de artes. Até o mês passado eu participei de uma exposição no Museu do Quiririm. Daí a pessoa, nossa, mas vamos fazer outra. Eu falei, não, então 2014 eu estou chegando, estou preparando o material com calma, que eu não gosto de fazer nada no sufoco. Eu gosto de fazer a coisa com calma para procurar fazer o melhor possível. Também. Bom, amigos da TV Cidade, aí conhecemos um pouco do Kung Fu, dessa arte marcial que o Fernando Bispo praticou na sua adolescência e que ainda está hoje lhe servindo para a vida, né? Vai servir muito. Bispo, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu que agradeço. Até uma próxima.